Aprofundar esse assunto agora numa entrevista importante aqui no nosso Bastidores CNN. A gente tem a honra de receber o relator da Lei da Dosimetria na Câmara dos Deputados, o deputado Paulinho da Força, ao vivo aqui conosco. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Minha primeira questão foi uma frase, o senhor até já respondeu, de Flávio Bolsonaro. Ele falou em jogo jogado do senhor com o Supremo Tribunal Federal ao propor o relatório da dosimetria. Teve jogo jogado, deputado? Bom, Gustavo, obrigado pela oportunidade, cumprimentar também a Tainá e dizer, bom, primeiro você acompanhou, toda a imprensa acompanhou o trabalho que eu fiz, né? Eu falei com todas as bancadas, falei com muitos senadores, inclusive com o Flávio Bolsonaro, tive lá por 2 vezes com ele, conversei com todo mundo, conversei com gente importante da sociedade, enfim, e construímos um relatório que foi, de certa maneira, a vontade dessa maioria do Congresso, dos líderes do Congresso. Quem eu posso dizer que eu consultei mesmo foi o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, essas pessoas que são no Congresso, eu estive pessoalmente para tratar do projeto. Então, foi um projeto que foi da vontade da maioria e, por isso, nós tivemos 297 votos na votação, na Câmara, 47 votos no Senado, e na derrubada do veto aumentamos os votos, ou seja, foi resultado então de uma grande articulação no Congresso Nacional e eu posso garantir, não teve nenhuma interferência de outro poder lá no Congresso Nacional. O que eu tenho dito, e repito, vocês sabem, eu tenho uma grande relação no Supremo. Semana passada fui 2 vezes lá, amanhã vou de novo, ou seja, tem muita relação lá com quase todos os ministros. E durante todo esse período, nenhum dos ministros me disse, Paulinho, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar, ou seja, pelo contrário, muitos deles me incentivavam para que a gente pudesse fazer um relatório que fosse um meio termo, e por isso que a gente teve essa votação toda no Congresso. Acho que o Flávio não foi correto quando fala que foi o Alexandre de Moraes que escreveu o meu texto. Isso é até um desrespeito comigo um pouco. Deputado, a Tainá aqui, tudo bem? Obrigada. Hoje a gente está estreando um novo cenário, viu? O senhor está aparecendo aqui no nosso... Tainá, então, muito bonito aí o cenário. No nosso telão. Deputado, vamos lá. O senhor é muito próximo do ministro Alexandre de Moraes, é uma amizade já de longas datas, né? Que o senhor conhece ele há bastante tempo. Primeiro, eu queria entender se o senhor chegou a conversar com o Alexandre depois dessa decisão, se essa foi uma decisão que pegou o senhor e a cúpula do Congresso, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, de supetão, de surpresa. A gente tem avaliações ali no entorno dos dois, de que os dois ficaram irritados com a postura de Alexandre de Moraes. Se chegou ao senhor alguma explicação ou como o senhor explicaria nessa postura de Alexandre de Moraes? Esperava algo no sentido contrário? Bom, primeiro, eu estava no interior, estava numa cidade chamada Bofete, aqui em São Paulo. Era o dia de eu cuidar das minhas crianças e eu estava com elas. Então, portanto, tinha 2 crianças no carro ainda me criando problema. Vindo para São Paulo. O primeiro que me ligou foi o Sóstenes Cavalcante, dizendo, pô, o cara se perdeu, não sei o quê. Em seguida, eu falei com o Hugo Mota. Tentamos falar com o Davi, nem eu, nem o Hugo conseguiu. Teve, assim, um mal-estar bastante grande. Posso te garantir que teve uma situação bem complicada. Bom, em seguida, a gente conversou com outras pessoas, conversei com ministros do Supremo, né, para entender o que tinha acontecido. Qual foi a explicação, né, que me deram? Assim, olha, tem 2 ADINs, essas ADINs teriam que ser analisadas pelo Pleno do Supremo, e para não ter nenhuma, digamos assim, uma sobreposição jurídica, ou seja, tinha 10 pedidos já de presos, de pessoas que estão presas para serem soltas. Se essas pessoas começassem a ser soltas, e aí o Supremo tomasse uma outra posição que não fosse a do relator Alexandre de Moraes, poderia, então, ter um problema maior ainda. Então, para garantir a segurança jurídica, que o ministro encaminhou isso para o Pleno do Supremo para ter uma posição definitiva lá e garantir juridicamente que as pessoas que forem soltas não voltariam para a cadeia. Então, foi essa a explicação que alguns amigos do Supremo me passou. Deputado, a Larissa Rodrigues, nossa analista de política, vai fazer uma pergunta. Tudo bem, deputado? Bom falar com o senhor. Tudo bem, Larissa? Tudo bem.
Para a gente entender, o senhor fala que pegou de surpresa essa decisão, mas que depois trouxeram essa explicação para o senhor do que poderia estar acontecendo. A partir disso, qual a expectativa de prazo, né? Porque o que a gente escuta é que o deputado citou a ADI, né? Que são as ações diretas de inconstitucionalidade, né? 2 que foram protocoladas no Supremo para saber se de fato está correto ou não, digamos assim, né? A aprovação e transformação em lei desse projeto da dosimetria. O que o senhor e os demais, né, membros ali do Congresso que o senhor conversa estão esperando? Uma decisão positiva, seja do ministro Alexandre, ou seria só no plenário? Para quando? E até quem está esperando essas decisões, quem está cobrando, o senhor espera com otimismo essa resposta do Supremo Tribunal Federal? Espero. Eu estou muito tranquilo. Acho que, primeira votação, né, que teve na Câmara e no Senado. Votação superior à de PEC, né, na Câmara e próximo de PEC no Senado. Ou seja, não é uma votação qualquer, é a vontade da ampla maioria da Casa que quer exatamente o projeto que eu relatei, que é soltar as pessoas que estão presas, menos os 7 que foram considerados mandantes, né, esses terão suas penas reduzidas, mas terão que discutir na Justiça a sua situação. Os demais, cada um vai fazer seu pedido no Supremo e, do meu ponto de vista, serão soltos. Então, eu estou muito tranquilo. Acho que o Supremo vai dizer que a nossa lei é constitucional e essas pessoas serão soltas. O senhor, ao avaliar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, considera que o ministro, na verdade, quis lavar as mãos? Quis que a decisão fosse, na verdade, do plenário e não dele próprio, que estabeleceu como relator boa parte da dosimetria? Não, eu acho que ele teve uma precaução ali, digamos assim, né, de não ter que fazer 2 vezes, né? Qual foi? Mais ou menos, eu, no primeiro momento, fiquei meio chateado com aquilo, porque depois de todo o trabalho de mais de 6 meses, aí tem uma decisão suspensa, mas depois entendi, porque o que ele diz? Olha, se eu solto as pessoas e tem uma decisão ao contrário do Supremo dizendo que não poderia soltar, aí eu faço o quê? Mando prender de novo, né? Então, acho que ele teve essa precaução de não cometer nenhuma irregularidade nesse momento difícil. Agora, então, acho que foi isso, né? Pelo menos o que eu entendo que pode ter acontecido. E acho que será uma decisão rápida. Acho que o Congresso deve estar respondendo pelo Congresso entre hoje e amanhã. A Procuradoria-Geral também deve ser rápida. A AGU aí eu não sei, né? Porque aí já é o governo Lula. E o governo Lula normalmente quer o conflito, quer o confronto, não quer a solução. Então, não sei se a AGU vai ficar fazendo média ou não, mas acho que será uma decisão bastante rápida de ser levado para o pleno do Supremo, e acho que imediatamente nós teremos essa decisão do Congresso confirmada e as pessoas imediatamente também começarão a ser revistas suas penas e soltas. 2 coisinhas rápidas ainda sobre esse assunto, deputado. A gente tem a informação de que muito em breve o Congresso vai se manifestar nos autos. Então, eu queria entender, o senhor que participou da elaboração, se manifestar defendendo a permanência dessa lei, claro, né? Quais seriam os principais argumentos hoje para o Congresso se defender diante da decisão do Alexandre de Moraes? E tem uma turma da oposição já manifestando interesse em voltar com aquela pauta de anistia ampla, geral e restrita. Tem caminho para se discutir a anistia ou é uma pauta que está enterrada? Zero possibilidade de discutir anistia numa hora dessa no Congresso. Eu acho que até o sócio me falou isso, vamos fazer uma PEC. Eu disse, só esquece, tem uma que está aí próximo, nós estamos com isso há dias, ou seja, a gente já esperou aí tanto tempo com essas pessoas presas, segurar aí mais 5, 10, 15 dias, não é um exagero. Eu acho que falar de PEC hoje é voltar a uma discussão que já foi enterrada. Não tem nenhuma possibilidade do Congresso, a menos de 2 meses aí do recesso, e depois da eleição, discutir uma PEC, ou seja, é só para enganar, só para fazer discurso para a torcida. Larissa Rodrigues.
Deputado, a gente não pode deixar de aproveitar a presença do senhor aqui para saber como que o senhor vê. Eu sei que o senhor fica do lado da Câmara dos Deputados, mas anda muito bem dentro do Congresso, principalmente ali dentro do Centrão. Como que o senhor vê o clima agora, depois da operação envolvendo o senador Ciro Nogueira? E se, na opinião do senhor, foi algum tipo de retaliação vinda do Supremo também, ou assunto superado e vida que segue? Primeiro, repetir que o Ciro é meu amigo, nós temos uma relação antiga, histórica. Eu confio no Ciro Nogueira, acho que tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado. Agora, chama a atenção de apenas o Ciro, né? Num escândalo tão grande, é apenas o Ciro sendo colocado nesse momento. Me parece mais uma retaliação, porque ele foi o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, me pareceu um pouco isso. Deputado, obrigada pela participação mais uma vez, só que agora no Bastidores de Cara Nova. Quando o senhor estiver aqui em Brasília, venha nos visitar para o senhor entrar aqui conosco, tá? No estúdio. Obrigado e parabéns aí. O estúdio ficou realmente muito bonito. Obrigado, tchau, deputado. Espaço sempre aberto para o senhor aqui na CNN Brasil.